Nas últimas semanas, aconteceu a operação da polícia no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E um vídeo chamou muito a minha atenção. Eu vou deixar ele aqui para vocês. Você que teve que pegar o corpo do seu filho lá em cima? Fui lá pra cima, pro mato. Eu só fui achar o corpo do meu filho 1h da manhã. Eu não criei meu filho pra ser bandido. Como mãe, eu acreditava que uma hora ele ia viver algo diferente. Que ele ia despertar para sair disso. Porque a gente sabe, infelizmente, que o caminho do crime ou é a morte ou é a cadeia. Esse vídeo chamou a minha atenção, primeiramente pela sabedoria dessa mãe. Quando ela diz, como mãe, eu tinha a esperança de que meu filho ia viver algo diferente. Ou seja, ela acreditava, ela tinha fé. Primeiramente, ela sabia que o filho dela estava num caminho que não era bom. O filho dela tinha tinha feito escolhas complicadas para a vida dele, que ia ter alguma consequência. Ela tinha essa consciência. Segundo, porque ela demonstra, de alguma forma, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanto sofrimento, ela demonstra nesse vídeo, pelo olhar e pela voz dela, um tipo de paz. Um tipo de paz daquela pessoa, daquela mãe, que sabe que fez tudo o que podia ser feito para levar o filho a um caminho melhor. Infelizmente, ele não seguiu os passos dessa mãe, os exemplos, os ensinamentos, os conselhos dessa mãe, mas ela tem aquela paz, aquela convicção. O meu filho escolheu algo ruim para ele, mas eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu dei o meu melhor para ele. Essa consciência, essa tranquilidade que uma mãe sente é algo impagável. É algo que, aconteça o que acontecer, a mãe está em paz, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanto sofrimento. Essa mãe consegue transmitir um pouco dessa paz, que ela tentou de tudo. Ela deu o seu melhor. Eu tenho a consciência que uma mãe não consegue definir 100% do futuro do seu filho, mesmo porque eles farão as suas próprias escolhas, as suas escolhas em sua jornada. Mas nós temos sim como missão, como obrigação, dar o nosso melhor. Nós precisamos nos esforçar, aprender o que precisar ser aprendido, nos modificar, nos modular, para que possamos sim passar para os nossos filhos, transmitir aos nossos filhos o nosso melhor. É a nossa missão. É por isso que somos mães, para direcionar os nossos filhos a um caminho melhor, a um caminho e que no futuro não haja tanta dor, tanto sofrimento. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês situações que passam geralmente despercebidas, sem muita clareza. Primeiramente, uma mãe precisa sim ter olhos de águias, uma visão clara, ampla, de todo o seu horizonte. O que está em volta dos seus filhos? O que está cercando os seus filhos? Quem são os colegas, os amiguinhos da escola, a pedagogia da escola? O que a escola está ensinando para o seu filho? Quem são ali os familiares, até mesmo os próprios familiares? Quem está em volta dos seus filhos? O que o seu filho está vendo no celular? Qual é o conteúdo que o seu filho está compartilhando com os amigos? As conversas do WhatsApp. Olhos de águia, atenção triplicada ao redor do seu filho. Tudo isso demonstra a qualidade de vida que ele está tendo, as conversas, o foco, como está o comportamento do seu filho na escola, em todas as situações que ele está vivenciando. Se o seu filho não está tendo comportamento bom, se está vendo reclamações, se você está observando algo de errado no comportamento dele, liga o sinal de alerta. Fica atenta, algo não está certo, algo muito errado está acontecendo ao redor do seu filho. Pode ser um amigo, pode ser uma complicação na escola, pode ser uma influência negativa que ele está recebendo, pode ser os conteúdos do celular. Cuidado, celular não é para ficar na mão da criança 24 horas. Você precisa direcionar o conteúdo que seu filho está absorvendo do mundo. Fique atenta.
Se você não está oferecendo a ele o celular, se você é aquela mãe que bota limite e que é o certo, não, você vai ter como acesso apenas 1 hora e meia para fazer pesquisas e conteúdos interessantes no celular e na televisão. Ofereça a ele livros, ofereça a ele conteúdos que vai transmitir mais sabedoria, mais aspecto moral, intelectual, desenvolvimento humano. É isso que seu filho precisa e é essa atenção que você precisa ter. O que está cercando o seu filho neste mundo? Porque se você não tiver essa atenção, se você não direcioná-lo de uma forma melhor, de uma forma mais adequada, aquilo que você sabe que vai levá-lo a um caminho bom, o mundo vai influenciar. O mundo vai direcioná-lo. E pode ter certeza, você não vai gostar. O que está aí ao mundo, o que está mais acessível às nossas crianças, aos nossos adolescentes, não é algo que vai direcioná-lo a um caminho bom. Por isso, você como mãe tem que estar atenta. Precisa sim estar com a sua visão ampla de tudo que está cercando o seu filho. Ofereça conteúdos ricos que vai fazer com que o seu filho cresça, que vai fazer com que o seu filho evolua. Esteja atenta a tudo que o seu filho está consumindo, aos amigos e a tudo que está ao redor dele. Vou compartilhar com vocês algo que eu vivi com a minha filha. Essa situação foi bem complicada naquele momento. A minha filha tinha entre 10 e 11 anos, muito nova, não é mesmo? Às vezes a gente pensa que uma criança vai dar um pouco de trabalho aos 15, aos 18, quando está um pouquinho mais velha. Mas a minha filha, graças a Deus, depois dessa situação, ela aprumou, ela ficou mais equilibrada. Mas entre 10 e 11 anos, ela tinha ali entre 10, no máximo 12 anos, foi quando ela passou do quarto ano para o quinto ano. Ela mudou de escola, ela foi para uma outra escola, uma escola em que os alunos tinham poder aquisitivo um pouco melhor, e ela fez parte de um grupo de amigas ali, um grupinho que tinha mais dinheiro, eles faziam viagens, era uma situação mais mais detalhada, mais complexa. E existia nesse grupo uma menina que eu comecei a observar, essa questão dos olhos de águia que uma mãe tem que ter. Eu comecei a observar que essa menina não tinha um bom comportamento. Ela não tinha, um comportamento de uma criança para a idade dela. E eu comecei a não gostar e eu comecei a cortar. Comecei a orientar a minha filha, olha só, eu não quero você com essa sua amiga, eu não quero você com essa pessoa, porque ela não tem um comportamento adequado, ela não tem um comportamento que eu quero que esteja ao seu redor. Ela não é uma boa influência. E é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção, as influências que estão cercando o seu filho. Tudo bem, eu conversei com a Lara e tudo. No começo ela não entendeu muito bem, ela continuou um pouco com essa amizade, mas como a vida é maravilhosa, Deus é perfeito, a Lara começou a perceber que realmente essa amizade não era para ela. E eu sei que ao final de tudo, nós ficamos sabendo, a Lara ficou sabendo que essa menina, inclusive, já tinha tentado tirar a própria vida por 3 vezes. Era uma menina que tinha pensamentos muito confusos, a energia dela não era boa e, de alguma forma, se eu permitisse que a minha filha continuasse com aquela amizade, ao final ia acabar influenciando. Porque não adianta, o meio vai influenciar, o meio vai sempre dizer mais alto, sempre citar o nosso comportamento de uma forma mais alta. Então, cuidado, observa o que está ao redor do seu filho. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção é que não existe classe social. Não existe essa diferença, não, o meu filho está protegido porque ele está numa escola muito boa. O meu filho está protegido porque está numa comunidade. Não existe isso. Você precisa estar atenta, independente da classe social que você pertence, independente de onde você vive. Não importa se é na comunidade ou se é no apartamento de luxo na Barra da Tijuca.
O perigo cerca os nossos filhos. O mundo cerca os nossos filhos. E nós precisamos sim estar atenta a isso tudo. Nessa situação, ficou muito complicada. Eu fiquei muito atenta. Eu sempre buscava e levava a minha filha para a escola quando não era eu, era o meu esposo. Mas eu redobrei a minha atenção enquanto a Lara não se afastou dessa amizade. E hoje, analisando, refletindo sobre a história da minha filha, eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz para ela. Porque quando ela começou nesse grupo de amigos, nessa nova escola, apesar da escola ser muito boa, e eu só tenho coisas boas para falar com relação à escola, esse grupo de amigos não estava bom. Essa menina, essa amiga em especial, não estava trazendo boas influências para a minha filha. Inclusive, a minha filha mudou um pouco o comportamento dela nesse período. Mas foi muito curto, foi um período muito passageiro que, graças a Deus, passou muito rápido. E eu consegui, justamente por estar atenta, justamente por estar ali conectada com a minha filha, percebendo que a minha filha estava tendo comportamento diferente, eu consegui agir a tempo. Eu consegui separar a minha filha e depois esse grupo. Então, a minha própria filha, depois da nossa conversa, observou e a minha própria filha se afastou deles. Então, é isso, mãe. Você precisa estar atenta o que está cercando os seus filhos. O que está ali ao redor dos seus filhos. Outra questão muito importante que você precisa estar atenta é a sua presença. A sua presença na vida do seu filho, ela é essencial. Não é aquela presença permissiva, que tudo permite, não. É aquela presença primeiramente amorosa, de carinho, de atenção. Aquele momento que você está com seu filho é 100% com seu filho, sem celular, sem distrações. É você num bate-papo com ele, é você numa conversa franca, perguntando como foi o dia dele, perguntando como ele está se sentindo, contando um pouco das suas experiências. É uma troca que você precisa ter com os seus filhos. Então, essa presença ela é essencial. Essa presença amorosa, essa presença carinhosa e também uma presença que impõe limite. É uma presença que demonstra valores, que passa valores. Ensina os seus filhos os valores que ele precisa ter. As crianças não nascem prontas. Elas são moduladas. Elas são, primeiramente, esculpidas por Deus. Mas aqui na Terra, nós temos como missão, nós temos como obrigação modular e esculpir a educação dos nossos filhos. A vida moral é passar valores, ensinar os valores, os princípios que devem direcionar a vida dos nossos filhos. Então, sempre com uma conversa, sempre com um bate-papo, sempre de forma amorosa, carinhosa, esteja sempre presente com seu filho, imponha limites. Isso você pode fazer, isso daqui você não pode, isso não está certo, isso está errado, isso não vai te levar a um caminho próspero de felicidade. Mostra para ele que o caminho que às vezes ele está levando não é um bom caminho. Mostra as consequências desse caminho para ele e que se ele redirecionar os pensamentos, as escolhas, ele vai, aí sim, ter uma vida feliz e próspera. Às vezes, mais difícil sim, porque estudar não é tão fácil, não é tão prazeroso, escolher aprender uma nova língua, instrumentos musicais, de repente no início, somente no início, porque depois ele vai se adaptar. No começo não seja tão prazeroso como de repente para uma festa, para um baile, mas mostre a diferença de conduta, mostre essas diferenças de boas escolhas e escolhas que pode levar ele a um ambiente não tão bom e, consequentemente, de escolhas que não trarão bons resultados para ele. Então, seja presente na vida dele, esteja sempre ali impondo limites, dizendo não para aquilo que precisa ser dito não. Existem situações que uma mãe é obrigada a simplesmente dizer não, porque sabe que vai levar a maus resultados. E quando puder, diga sim. Sempre que possível, não, isso daqui está adequado à educação que eu quero para o meu filho. Então, com a consciência leve, diga sim. Essa presença da mãe é essencial.
A mãe que está sempre presente nas reuniões da escola, nas festas da escola, o filho se sente acolhido, o filho se sente amparado. Essa presença da mãe faz com que o filho se sinta amado. Eu sou amado, é isso que ele pensa. Eu sou amado, eu sou respeitado, eu sou cuidado. E esse sentimento, inconscientemente, vai levá-lo a boas escolhas, vai levá-lo a bons caminhos, porque ele sabe que ele é amado. Então, mesmo sem pensar, sem refletir de forma tão clara, ele vai analisar. Não, eu sou amado, então eu preciso sim fazer boas escolhas, porque nada vai me desviar, nada vai me parar. Então eu vou fazer sim boas escolhas durante a minha jornada. E esse amor, esse acolhimento que você dá a ele, pode ter certeza, vai perpetuar, vai levar ao longo de toda a jornada dele. No futuro dele, ele vai saber que, independente do que aconteça, as circunstâncias, ele vai ter a força necessária para vencer, para seguir em frente e para sempre fazer boas escolhas. Isso vai estar ali, impresso no espírito dele, no coração dele. Pode ter certeza. Eu vou encerrar esse vídeo deixando um abraço fraterno, deixando um abraço carinhoso para todas as mães que, por alguma circunstância, por algum motivo, estão vivendo situações difíceis com seus filhos hoje. Então, fica o meu abraço fraterno para todas as mães que estão sofrendo nesse momento, seja qual for a circunstância. Eu quero deixar um abraço acolhedor em todas as mães, porque a dor de uma mãe é uma dor inexplicável. Só quem é mãe sabe o que a gente sente quando os nossos filhos não estão numa fase boa, não estão no momento apropriado. É uma dor insuportável, que dói na carne, que dói no nosso corpo. Então, quero deixar um abraço acolhedor para todas as mães, que estão passando momentos difíceis por alguma circunstância. E quero dizer, não desista. Não desista do seu filho, tenha esperança, tenha fé em Deus. Ore por ele, interceda por ele, porque nós não sabemos do futuro. A qualquer momento ele pode sim despertar, a qualquer momento ele vai acordar por uma nova vida, para uma nova direção. E você vai estar ali, pronta, para ajudá-lo nesse novo caminho. Então não desista do seu filho, haja o que acontecer, dure o tempo que durar essa fase difícil. Não desista dele, a sua consciência vai ficar muito mais leve, muito mais tranquila, haja o que houver. Não desista do seu filho. E para todas as mães, um abraço, um grande abraço, muita fé, muita esperança na educação dos nossos filhos. Fiquem com Deus.